nos 2 encontros anteriores, o Patriarcado falou sobre fé. Hoje continuaremos falando sobre fé, mas vamos dar um salto diferente agora. Ele falou sobre a fé segundo o Evangelho de Marcos. Então foram testemunhas segundo o Evangelho de Marcos de como aquele povo viveu a fé em Jesus Cristo. Mas se hoje, se vocês já se perguntaram, ou alguém já perguntou para vocês, mas por que vocês têm fé em Jesus? Vocês saberiam dar uma resposta convincente? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Por quê? Pelas coisas que ele fez, que ele viu, mas como vocês sabem disso? Vamos supor que a resposta seja essa: pela Bíblia. Mas por que você crê na Bíblia? Então vamos chegar lá, fazer esse caminho de indagação. Talvez muitos nunca se perguntaram essas coisas, mas e se alguém hoje chega para você e se pergunta: mas por que você crê na Bíblia? Não pode ser um livro qualquer? É claro que a gente não acredita nisso, mas aqui eu estou querendo fazer vocês pensarem as razões da fé. Até tem aquela passagem, tenta com a Bíblia e me ajuda a achar, acho que é 1 Pedro 3,15. Se um cético, um ateu chega para vocês e pergunta: mas qual é a autoridade da Bíblia? Lá tem outras, o muçulmano diz a mesma coisa do Corão. Eu acredito por causa do que está escrito. Outra religião que tem o livro também vai dizer a mesma coisa. Eu acredito porque está escrito lá no livro: estai prontos sempre a dar a razão de vossa esperança a todos os que vos pedirem. Vocês devem estar prontos para dar a razão da vossa esperança a todos que vos pedirem. Então, se alguém chega para vocês: mas qual é a razão que você crê nisso? Vocês sabem dar a razão? É isso que a gente está querendo aprofundar aqui. Aí nessa passagem que eu coloquei de início, eu já dou uma pista de onde vem a fé. De onde vem essa fé na Bíblia, a fé em Jesus Cristo? Não vem, a gente não nasce com ela, concorda? De onde vem? Essa passagem já ilumina um pouco. Vamos ler todo mundo junto aí. Se aceitamos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus, pois o testemunho de Deus é este: ele testemunha sobre seu Filho. Desculpa. O testemunho aí que eu quero frisar. Se aceitamos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus. A gente aceita o testemunho dos homens, não aceita? A gente nasce lá, nasce pelado, né? Sem nada, e aceita tudo que nos é dado. A gente aceita o que nossos pais nos dão, a educação que nos dá. A gente vai para a escola, aceita o que o professor ensina. A gente aceita o que a gente aprende na rua, na sociedade, não é assim? A gente aceita o testemunho dos homens. A gente não nasce pronto, né? A gente vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo a razão. É isso aí. Se a gente aceita o testemunho dos homens, vai ao testemunho de Deus. Então, aqui a gente tem que ver agora se Deus deu a fé tal como nós a conhecemos hoje. Porque existem muitos tipos de fé, né? Uma pessoa de outra religião tem fé, mas não é a mesma fé que nós temos, correto? E se Deus é um, Ele não pode ensinar coisas diferentes, contraditórias. Eu lembrei de outra passagem também, mas não sei a citação. Efésios alguma coisa. Há uma só fé, há um só batismo, há uma só fé, porque um só é nosso Deus. Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Então vamos lá. E
existe uma fé humana. É isso que eu já falei. A criança nasce, nós nascemos sem nada, né? A gente vai adquirindo com a idade, a gente adquire a sabedoria, a gente adquire conhecimento. Então a fé tem seu aspecto humano. A aceitação do testemunho alheio como verdadeiro faz parte da natureza humana. Quem que ensinou vocês que tem que comer para sobreviver? Isso é o aspecto da fé humana. A gente recebe por tradição todo o conhecimento que a gente tem. Quem disse para nós que a gente se vestia assim, do jeito como nos vestimos? Lá no Oriente Médio eles vestem diferente. É o costume, a tradição, tudo recebido. Tradição significa transmitido, né? O que é transmitido. Mas é assim a nossa fé. Exatamente. Vamos chegando. A fé, então, existe esse aspecto da fé humana, da crença, né? Então a fé é adquirida. Ninguém nasce com fé. Até no batismo, aquela pergunta, né? O que vocês pedem? Uma das respostas possíveis é o batismo ou o batismo e a fé. O que os pais pedem para a criança? A fé. Porque ela não tem fé. A criança não tem fé. Ela vai receber a fé. A fé é dada, mas pode ser rejeitada também. E, por caminhos desconhecidos, a gente pode ter dificuldade de ter acesso à fé, né? E é por isso que é importante ter razões para a fé, ou buscar as credenciais para a fé. Uma pessoa que busca crer numa religião, o que ela vai analisar? Mas por que eu vou escolher essa e não a outra? Essa diz isso, essa diz outra coisa. Mas qual está com a razão? Qual que está com a razão? O problema, às vezes, quando diz assim, aquela pessoa perdeu a fé, é porque ela não tinha credenciais, né? Ela não tinha raízes, aquela fé dela. Pode acontecer com a gente também. Aonde a gente se baseia a nossa fé? É o que eu perguntei no começo. Na Bíblia, a gente vai ver aqui. Se a gente basear a nossa fé somente na Bíblia, a gente pode se decepcionar. Porque a Bíblia é um livro. Um livro foi escrito. A Bíblia surgiu no tempo. Ela não é eterna como Deus é eterno. Tem que ter razões, né? O que está na Bíblia é verdadeiro? Por quê? Como que eu provo isso? Estais sempre prontos a dar a razão de vossa fé, dizia lá São Pedro. E Deus coloca, como está aí, o desejo dele no coração dos homens. Aqui eu vou entrar nessa questão aqui do homem religioso, que é todo homem, de todos os lugares, de todos os tempos, tem um desejo no coração, um desejo que é um desejo de algo a mais, algo superior, que eles chamam de transcendente, né? Ninguém fica contente só com esse mundinho aqui que a gente vive. Isso, para nós cristãos, é o desejo que o próprio Deus colocou no coração humano de o procurar, né? Santo Agostinho tem aquela frase das confissões dele, que está no princípio do catecismo também. Esqueci o catecismo, olha para você ver. Ele está orando a Deus, falando: tu nos fizeste para ti, e nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Existe esse desejo do homem de buscar algo. Aí, na cultura em geral se diz, o homem busca o quê? A felicidade. Está certo, ele busca a felicidade. Mas o que é a felicidade e onde ele vai encontrar essa felicidade? Esse desejo, seja de felicidade, transcendente, seja de conhecimento, na nossa fé a gente diz que é o desejo de Deus. No fundo, ou no fim, tudo o que o homem deseja é Deus. Ele só vai encontrar o repouso mesmo quando ele estiver em Deus, quando ele chegar a Deus mesmo, porque aí não haverá mais nada que desejar.
essa angústia da vida humana, essa infelicidade mesmo. É impossível ser feliz plenamente nessa terra. A gente tem que ter isso, é o realismo cristão, né? Não existe terra sem mares, não existe paraíso na terra. A felicidade está para além dessa terra, porque nós somos criaturas. A gente não é perfeito. Perfeito é quem? Deus. Só Deus. Aí ele pode começar a questionar essas coisas também. Mas por que Deus não fez a gente um pouquinho melhor? Né? É impossível ser o máximo de perfeição. O máximo de perfeição é só Deus. Então tudo que Deus cria é imperfeito. Vocês compreendem isso? Deus não pode criar outro ser perfeito. Outro ser perfeito seria Deus. Deus criar Deus, aí seria dois deuses. Dois deuses é impossível. Por que é impossível ter dois deuses? Porque só existe um Deus. Mas por que existe só um? E Deus é a perfeição total, não é? Se existem dois, um tem algo que o outro não tem, para ser dois. Se um tem algo, se falta algo em um, então ele não é Deus. Não é perfeito. Então ele não é perfeito, não é Deus. Perfeito é só um. Isso não é nem só fé cristã. Os filósofos antes de Cristo já sabiam disso. Só existe a perfeição total, é o uno, né? Que eles falam, é o uno, é o ser supremo. Só existe um. Deus existe? Sim. Existe. É possível provar isso? Vamos supor que a gente nasceu antes de Cristo, a gente não teve a revelação cristã. É possível conhecer a Deus? Então a resposta é sim. É possível conhecer a Deus por meio da razão natural. O homem, com a sua inteligência, ele chega a essas ideias. Quem criou tudo isso? Existe algo ou alguém que criou. A esse algo ou alguém a gente dá o nome de Deus. Então é possível provar a existência de Deus. Os céticos ou os ateus, quando se deparam com essas perguntas acerca da origem do universo, eles vão dizer, não, surgiu com o Big Bang ou com outra teoria qualquer, isso foi ao acaso. Mas o acaso, não, estatisticamente é impossível ele criar alguma coisa. E do nada, nada provém. Se você tem um nada, de repente surge alguma coisa, isso é impossível. Tem que se admitir a existência de um ser perfeitíssimo, superior, que tem em si todas as perfeições e que ele pode criar do nada. Se não admitir isso, não se pode admitir a existência das coisas. E as coisas existem. Se as coisas existem, algo deu a elas a existência. Eu acho que tem isso aqui, mais para frente. Dois caminhos para conhecer a Deus: o caminho sobrenatural e o caminho natural. Vamos para o caminho natural primeiro, que é através da razão. Com a razão, advertimos que nós e os seres que nos rodeiam não temos a razão de ser em nós mesmos. Nós não surgimos assim, através do nada. Eu surgi através dos meus pais através deles. E se for indo regredindo para trás, a gente vai encontrar, seja o que for, um ancestral, e dali a matéria anterior, e a matéria de outro fenômeno. Mas sempre há uma causa para as coisas. O Siqueira tocou no assunto do Big Bang. A igreja aceita a teoria do Big Bang? É uma teoria. Como teoria, ela é aceitável. A igreja não é. E quem criou a teoria do Big Bang? Vamos ver quem estudou aí. O Lemaitre. Lemaitre era um sacerdote. Ele era padre. Um padre que criou a teoria do Big Bang. Mas a teoria do Big Bang é para explicar como
houve o desenvolvimento do universo. Uma partícula inicial condensada, houve a Big Bang, a grande explosão, que deu origem ao cosmos. Mas ela não explica como surgiu essa partícula inicial. As leis da natureza foram pensadas, né? Milimetricamente pensadas. Esse tipo de conhecimento natural, isso é anterior ao próprio Cristo. Os filósofos gregos, principalmente, chegaram à noção de Deus, né? Do ser único, perfeito, da causa das causas, da causa primeira, do motor não movido. Então é possível conhecer a Deus através da razão. Conhecer assim, saber que Ele existe, que Ele é um ser perfeito e único. Mas só a razão, a gente ficaria só como os gregos lá. A gente sabe que tem um ser aí, só isso, que criou tudo e que é a razão de tudo. Aí, depois disso, não poderíamos conhecer mais nada sobre Deus, sobre esse ser. O próximo passo, como a razão já chegou ao seu topo, né? Não, descobrimos Deus, Deus existe. O próximo passo não é mais possível. Então é Deus que dá o passo, né? Ele vem ao encontro do homem. É o que a gente chama de revelação. Aí Deus, o nosso Deus, falou assim: não, o povo já está espertinho, vou mostrar para eles como é que é a coisa. Aí ele chama Abraão e fala, se revela como Deus único. Esse povo aí acredita no cunhado de Deus, mas não é. Deus é um só. Aí começa a revelação do Deus único. Aí a história da revelação. Ele cria o homem. Vamos entrar nessa questão aqui, porque é assunto para muitas aulas. E chama Abraão. Para, a partir de Abraão, fazer o quê? Criar o seu próprio povo, através do qual ele ia se revelar a todos os povos. Depois de Abraão, tem toda a história dos patriarcas, principalmente até Israel. Através de Israel se forma o povo que ficou conhecido como Israel mesmo. Israel é Jacó, né? Jacó é o mesmo que Israel. Primeiro a criação, depois na história de Israel e depois em Jesus Cristo. Por isso que eu não entrei muito aí. Eu quero chegar em Jesus Cristo. Aí com Jesus Cristo se dá a totalidade da revelação. Esses 5 pontos é o resumo da história da salvação. Ele formou o povo com que intuito? O povo de Israel. O povo de Israel é uma preparação para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu aonde? Lá em Israel. Ele preparou aquele povo para receber o seu filho. Então a história da revelação lá em Israel foi em preparação para a vinda de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, que é Deus, nós temos uma certeza. Aquele povo lá que viu Jesus, que seguiu Jesus, que caminhou com Jesus, os milagres que vocês já estudaram alguns aqui, qual é a intenção de Jesus em fazer milagres? Por que ele saiu curando e pregando? Era para o povo ficar mais felizinho lá? Ele ressuscitou Lázaro para quê? Ele voltou a morrer, Lázaro. Ele não está vivo até hoje. Os milagres de Jesus, a vida de Jesus, a pregação de Jesus foi para que aquele povo acreditasse que ele era o Filho de Deus. No Evangelho de João, finalzinho, está escrito o quê? Muitas outras coisas ele fez entre nós. Mas estas coisas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus.
aquele povo lá, principalmente os seus apóstolos, que ele escolheu para isso mesmo, eles tiveram uma certeza indubitável, né? Não, ele provou, ele é Deus. O que ele diz é verdade. É por isso que é a etapa definitiva da revelação. Em Jesus Cristo, Deus falou tudo que ele tinha que falar. Ele ensinou tudo que tinha que ensinar. E ele, Jesus Cristo, provou, através dos seus sinais, que ele era Deus e que aquilo que ele falava era verdade. Então aí já é uma credencial, né? Uma razão da fé. Se alguém lá naquela época de Jesus mesmo perguntasse: mas por que você acredita em Jesus? Por que você está seguindo ele? Eu vi. Aí não precisava nem eles falarem. Eles falaram assim: Jesus ia lá e fazia um milagre para ele. Então não tinha como negar. E o grande sinal está aí, o 4, a ressurreição de Cristo. Né? Aqueles mais duros de coração, falaram assim: não, ele está fazendo muito milagre, não sei o que é isso é coisa de Beelzebub, vamos matar ele. Mataram. Acharam que tinha acabado, não, ele ressuscitou. Aí o que fizeram com aqueles guardas? Ainda puseram guardas lá, hein? Aí ele ressuscitou, os guardas foram contar: o homem ressuscitou. Aí o que eles fizeram com os guardas? Fala que os apóstolos roubaram o corpo dele. Aí o Evangelho diz assim, e até hoje eles acreditam nisso, né? Isso está no Evangelho. Parece que até hoje mesmo. E os próprios apóstolos se decepcionaram, talvez, né? Mas ele estava aí, tudo fazendo milagre, mataram ele e agora? Aí ele teve que aparecer para eles e ainda ficar 40 dias ensinando. Lembra que eu estava falando? Então, agora. O Tomézinho também não? Ainda, né? O Tomézinho lá, o Tomézinho enfiando o dedo. Mas a mais bonita e verdadeira profissão de fé da Bíblia é de Tomé. O que ele disse? Só resumindo aqui. O cristianismo é uma religião revelada. A credencial da nossa fé é que o próprio Deus veio e ensinou. O próprio Deus veio e provou o que era verdade. Não é uma invenção humana. Nossa religião é uma religião revelada. O judaísmo é uma religião revelada? É também. Não foi com Abraão que começou? É uma religião revelada. Só que eles pararam no penúltimo andar. Né? Nós vimos que é possível conhecer Deus através da razão. É possível conhecer que Deus é um. Mas Jesus falou um negócio diferente. Falou assim: eu e o Pai somos um. Ele diz também: ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que ele estava dizendo? Se ele era Deus, você falou que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele estava ensinando um negócio diferente, acima da nossa capacidade de compreensão. Esse e muitos outros pontos da nossa fé, nós seríamos incapazes de conhecer através da razão. Nós somos incapazes. É por isso que ele teve que se revelar. Assim, não, porque é impossível eles conhecerem o Deus unitrino. Então eu vou ter que ir lá e falar: eu sou um, mas eu sou trino. Porque isso não entra na cachola. No Antigo Testamento, a gente encontra no Antigo Testamento a revelação da Trindade? Não. Foi Jesus Cristo que revelou a Trindade, que Deus era um em 3 pessoas. Foi Jesus Cristo. Antes tinha o quê?
A gente pode ver vestígios, talvez uma preparação para essa revelação. E no Antigo Testamento tinha a sabedoria, a palavra de Deus no próprio Gênesis. Deus criou através da palavra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele disse e assim se fez. Então, Jesus Cristo é como que a palavra do Pai, o Verbo, né? No capítulo 1 de João, é dito da palavra, né? Do Verbo, que o Verbo existia desde sempre. O Verbo era Deus, que estava com Deus. E chegou o tempo e ele se encarnou. A palavra se encarnou. Jesus Cristo disse tudo o que Deus queria dizer aos homens. Isso aí também é importante. Não haverá outra revelação depois de Cristo. Não se aparece um aí dizendo eu vim contar o que Jesus não contou. Não, Jesus falou tudo. Quando, pouco antes dele subir aos céus, ele estava com os apóstolos, já se despedindo, né? Ele diz também: muitas coisas vocês não podem compreender ou suportar agora, mas eu enviarei o Paráclito, que vos ensinará todas as coisas. Todas. E eis que estou convosco até o fim dos tempos. Essa foi a promessa da assistência divina para que aquela verdade que ele ensinou chegasse até o fim dos tempos. Jesus ensinou tudo. Jesus é a palavra definitiva do Pai. E como que ela chega até nós hoje, que vivemos 2000 anos depois? Relação do Espírito Santo. Por vários meios, vários não, um só, resumindo, a igreja. Aí cai na pergunta que fizemos agora: como que aquilo que ele ensinou chega para nós até hoje? Alguém falou aí, a Bíblia. Sim, é um meio. Então, as fontes da revelação são duas: a Sagrada Escritura e a tradição. Esses são os dois meios, não são diferentes, eles têm o mesmo conteúdo, mas são os dois meios que Jesus Cristo deixou e que o Espírito Santo assiste para que não haja erro na mensagem. São esses dois meios que fazem com que a única verdade, que é Cristo, chegue até o fim dos tempos. Então, já adiantando aqui, naquelas perguntas iniciais que eu fiz: por que você crê em Jesus Cristo? Aí, se você ir para um caminho mais curto, porque está na Bíblia. Mas por que você crê na Bíblia? Quem fez a Bíblia? E quem diz que quem escreveu a Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo? A tradição de quem? A tradição da igreja. Então podemos dizer assim: quem criou a Bíblia, quem dá autoridade para a Bíblia, é a igreja. Certo? A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo, né? Ela foi escrita durante muito tempo. E muitas outras coisas foram escritas também. Então por que esses 73 livros que nós temos aí, nós não temos como inspirados? Porque alguém juntou tudo e falou: esses livros são inspirados, nesses livros nós podemos crer. Quem disse isso? A igreja.
A igreja é mãe da Bíblia. A igreja não é posterior à Bíblia, ela é anterior. A igreja nasceu com Cristo. Estão vendo aí a sequência das razões da nossa fé? A gente crê na Bíblia por causa da igreja. A gente crê na igreja porque a igreja foi fundada por Cristo. E a gente crê que a igreja hoje, ela ensina a verdade porque Cristo prometeu que o Espírito Santo assistiria a igreja até os fim dos tempos. Não são os homens da igreja que garantem o ensinamento da verdade. É o Espírito Santo que age na igreja, apesar dos erros dos homens, apesar da fragilidade dos homens. A revelação, ela está em duas fontes, que são, o conteúdo das duas é o mesmo. A Sagrada Escritura é a revelação por escrito, e a tradição é a revelação oral, a viva voz da igreja. Por aí podemos dizer também, a tradição é anterior à Bíblia. A tradição vem de onde? Vem dos apóstolos. Dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo, eles transmitiram. Tradição significa transmissão. O que os apóstolos ouviram e viram, eles transmitiram a seus sucessores. E os seus sucessores, aos seus sucessores, e foi daí para frente. A Bíblia, como temos hoje lá, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, desde quando temos esse número de livros na Bíblia? Foi no século IV que se formou a Bíblia. Século IV, 300. Antes, tinham os escritos, mas os escritos eram espalhados. Foi antes de São Jerônimo. Os monges, né, que iam... Não, isso já é depois. Tinham os livros já. Os 45 do Antigo Testamento, como eram livros dos judeus também, eles já estavam mais ou menos formados. Já 200 antes de Cristo já tinha essa lista aí. Lá em Alexandria, no Egito, já tinha essa lista aí, de 46 livros. Torá é os 5 primeiros. E no ano 150 depois de Cristo, os judeus, numa cidade lá de Israel chamada Jâmbia, eles diminuíram esses livros aí, de 46 para 39. Mas a tradição católica manteve os 46. É por isso, aqui fazendo um parêntese, que as Bíblias protestantes têm menos 7 livros. Porque eles seguiram a tradição dos judeus da cidade de Jâmbia. E os católicos seguiram a tradição dos judeus de Alexandria, que eram gregos. Eles têm 39 no Antigo Testamento. A diferença está toda no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual. 27 no Novo. E por que esses 7 livros não entraram na lista desses judeus e dos protestantes? Única e exclusivamente porque estava escrito em grego. Em 150, os judeus fecharam essa lista de 39 livros, tá? Só que os apóstolos, eles usavam a lista grega. Tanto que existem citações da sabedoria, do eclesiástico no Novo Testamento. Ou seja, então esses 7 livros são válidos para nós. Os próprios apóstolos usaram, por que ele não vai usar? Tem os livros, apócrifos. Aí tá, vou chegar lá. Aí no século IV, com esses outros escritos que estavam rodando, que hoje a gente conhece como apócrifos, os bispos
da igreja católica já. A igreja católica surgiu com Jesus Cristo. Tem que ter isso em mente. Os bispos falaram, não, vamos ter que falar aqui, esse livro pode, esse não pode. Aí fizeram lá as reuniões e decidiram, vão ser esses 46 do Antigo e esses 27 do Novo Testamento. E aí fecharam a Bíblia. Aí a Bíblia estava pronta. Isso foi em vários concílios regionais, né? Teve um concílio em Roma em 390, concílio em Hipona, que é no norte da África, cidade de Santo Agostinho, em 393. Esses foram um dos primeiros concílios que fecharam a lista. E essa lista foi confirmada nos concílios ecumênicos posteriores. O último a confirmar foi o concílio de Trento, 1565. Então a igreja é custódia. O que é custódia? Muito bem. E intérprete do depósito da fé. E o que é o depósito da fé? O depósito de fé é a Sagrada Escritura e a tradição. Depósito, onde está a fé? Aqui, já explicando uma coisa. Não é a fé enquanto crença, não é fé humana, não é a fé subjetiva, é a fé objetiva. O que é? O que é a fé objetiva? São os conteúdos da fé. Qual é o conteúdo da nossa fé? O melhor resumo da nossa fé é o credo. É o credo. O que a gente crê? Não precisa. Resumindo, é o credo. A gente crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente crê na igreja, a gente crê na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. É o resumo da nossa fé. Esse é o depósito da nossa fé. E tudo que daí deriva, né? E esse depósito está onde? Na Sagrada Escritura e na tradição. E ela é intérprete também. Esse ofício de interpretar é importante também por quê? Porque eu não posso hoje assim, isso aqui é a Bíblia, tá? Deixa eu ver aqui. E interpretar por minha conta, sem levar em conta o que a igreja trouxe desde os apóstolos até nós hoje. Porque a tradição, como vimos ali, é viva. O que é a tradição viva? Ela tem que ser passada e explicada. Não adianta eu chegar para qualquer um falando assim, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tchau. Tem que explicar. E esse ofício de explicar, de interpretar, foi dado por Cristo à igreja. E para que a igreja não errasse, ele disse: o Espírito Santo vai ensinar para vocês toda a verdade. A igreja, como intérprete, esse ofício de interpretar é o que a gente chama de magistério, né? Magistério. Magistério vem de magis, mestre, de ensinar, né? Então a gente poderia dizer assim, e muitos dizem, e a igreja mesmo diz: a nossa fé está apoiada onde? Está apoiada no tripé, para não cair. Na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Faltou um desses três? Vai cair. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Ali estavam os dois, Sagrada Escritura e Tradição. E o Magistério que interpreta os dois. O que tem no Magistério? Não tem nada. O Magistério é um serviço. Enquanto que os dois, Tradição e Escritura, são depósitos, né? Neles contém a fé. Na Bíblia contém a nossa fé. Na tradição contém a nossa fé. E o magistério interpreta os dois. E onde está o magistério? Está na igreja como um todo, no Cristo total. A quem foi dado o ofício de interpretar? Ao ministério ordenado. O ministério ordenado. No seu grau máximo,
qual que é o grau máximo da ordem? O bispo, o episcopado. Os outros graus, o presbiterato e o diaconato, são graus a serviço do grau superior, que é o episcopado. Os bispos são sucessores diretos dos apóstolos. Então, por isso que está neles pessoalmente o ofício de interpretar. Mas eles só exercem validamente esse ministério se eles estão unidos à igreja como um todo. Um bispo sozinho, ele diz uma coisa, ele fala qualquer coisa, para saber se ele está exercendo o magistério da igreja, ele tem que estar de acordo com toda a igreja. Se um bispo fala uma coisa, o outro fala uma coisa diferente, qual está certo? O que está de acordo com toda a igreja. Aí por isso que existe, dentre os bispos, um que é o sinal de unidade, né? Qual é esse bispo? O Papa. O Papa é um bispo. É o bispo de Roma. Por que é o Papa? Por que é o bispo de Roma que é esse sinal da unidade? Porque ele é o sucessor direto de Pedro. E a Pedro foi dado esse ofício de confirmar os irmãos. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Passei nas minhas ouvidas. Confirma os teus irmãos. Congregação da doutrina da fé. Aí essas congregações, as conferências dos bispos, os concílios, são maneiras que a igreja tem de exercer esse ministério, esse magistério da igreja. A primeira vez assim, explícita que foi exercido esse magistério foi nos Atos dos Apóstolos, acho que Atos 15, né? O Concílio de Jerusalém. Foi lá falar sobre Judeus, circuncisão. Aí, está em dúvida? Então vamos reunir lá. Reuniram os apóstolos, então de Pedro. Aí no final, Pedro levantou e falou: nós e o Espírito Santo decidimos. Vai ser assim. Foi a primeira vez que foi exercido o magistério da igreja. A gente está também na infalibilidade, né? A igreja possui esse carisma, né? É um carisma da infalibilidade, e dado à igreja como um todo. Quando foi dado isso? Pelo próprio Cristo também. Ele, quando apareceu para os apóstolos, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Aí instituiu o sacramento da confissão, aqui perdoar as pecados, e deu a Pedro depois o poder das chaves. A infalibilidade da igreja é exercida principalmente nos concílios e na pessoa do Papa, quando ele fala com a autoridade de Pedro. Isso só ocorreu, não lembro quantas vezes, pouquíssimas vezes. Há poucos dias celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Esse foi um dogma proclamado pelo poder de Pedro, né? E a igreja sempre creu nisso, né? Mas chegou lá em 1950, o Papa decidiu ele mesmo declarar esse dogma, para ficar claro e sem dúvida para todo mundo. Não, é assim mesmo. Nossa Senhora subiu ao céu. E os concílios ecumênicos, chamados ecumênicos porque são de todos os bispos do mundo inteiro, foram somente 21. 21 concílios ecumênicos. 21 concílios. O Concílio Vaticano II foi o 21º concílio da história da Igreja. Lembra como que a gente começou lá? Testemunho dos homens, se vocês acreditam no testemunho
dos homens, maior ainda o testemunho de Deus. Não estamos vendo aqui que a igreja foi instituída por Deus para levar a sua mensagem. Quais são as credenciais? Do próprio Cristo. Vamos ler a plenitude da revelação de Jesus Cristo se faz presente a nós na igreja e através da igreja. Sua mediação é a única via possível de acesso a Jesus. A presença de Jesus na igreja é completa. Cultos, sacramentos, escritura, pregação, catequese, pastoras, todos os irmãos da fé. A mediação da igreja é a única via possível de acesso a Jesus. Forte isso, né? Alguém aí, do nada, pega uma Bíblia, tem acesso a Jesus? De certa forma tem. Mas por quê? Porque a igreja conservou a Bíblia. Não haveria acesso a Jesus sem a igreja. A Bíblia é filha da igreja. Lutero, o pai dos protestantes, criou um sistema que somente a Bíblia bastava. Aqui a gente vê que não basta. Onde na Bíblia está escrito quais são os livros da Bíblia? Não está escrito. A igreja que juntou os livros e formou a Bíblia. Na própria Bíblia não está escrito que aqueles são os livros. Aonde na Bíblia está escrito que somente a Bíblia é fonte de fé? Também não está. E a presença de Jesus é completa também. Aí a gente já falou dos milagres. Ele continua agindo na igreja. Ele não abandonou ela. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E se não bastasse a presença dele através da tradição da igreja, do ensinamento dos apóstolos, ele quis se fazer presente realmente, substancialmente, através da Eucaristia. Os sacramentos são a via de acesso à graça de Deus. A salvação nos foi dada como? Como que ocorreu a salvação para os homens? Através da morte e ressurreição de Jesus. Não é isso que professamos? Isso. E por sua morte na cruz nós fomos salvos dos nossos pecados, Foi aberto o céu para nós, que havia sido fechado pelo pecado de Adão. Jesus morreu e ressuscitou lá atrás, no ano 30 da nossa era. Como que hoje a gente recebe essa salvação? Através da igreja. E especificamente a graça que eu estou falando nos é dada através dos sacramentos. Dos sacramentos. E dos 7, porque eles contemplam toda a vida humana, desde o nascimento até a morte. Sem saber o fragmento do sacramento. Vamos ler. A igreja é em Cristo, como sacramento, o sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo gênero humano. O que é sacramento? Defina sacramento. Um sinal sensível. É um sinal. Sacramento é sinal. Sensível e eficaz. Qual que é o primeiro? Não estou falando do 7, mas o primeiro sinal de Deus entre os homens é Jesus Cristo. Então, o Filho é como que o sacramento do Pai. Ele é a imagem visível do Pai. Ele é o sinal visível do Pai. O Pai é inacessível, Ele é eterno. O Pai não se encarnou. Quem
quem se encarnou foi o Filho. Então, através do Filho, tivemos acesso ao Pai. A revelação do Pai também veio por Jesus Cristo. Os judeus não conheciam Deus como Pai, como nós conhecemos hoje. Porque Pai supõe o Filho. Então, Deus, para os judeus, era único, não tinha Pai e Filho. Então, Jesus Cristo é o sinal do Pai, o sacramento do Pai. Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu. Quem então ficou como sinal de Jesus Cristo? A igreja. A igreja. A igreja. Então a igreja é o que está ali. Como que é o sacramento, o sinal da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Por que da unidade de todo o gênero humano? Jesus Cristo, quando se encarnou, nos tornou homem, justamente para que nós tivéssemos acesso a Deus. Deus se fez homem. O homem não podia se tornar Deus, mas aí Deus desceu, né? Como está lá em Filipenses 2. Deus esvaziou-se de si mesmo, né? Se humilhou, se tornou homem, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Lumen Gentium é a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Jesus Cristo fundou a Igreja? Jesus Cristo fundou a Igreja? Quando foi fundada a Igreja? Quando ele disse a Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo no futuro, eu edificarei a minha igreja. E continuar as portas, ele dá a garantia da infalibilidade. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E ele chama a minha igreja, a minha, posse minha, a única. Aí, no Calvário, quando ele disse, tudo está consumado, tudo estava consumado. Então, o seu projeto de fundar a igreja também estava feito. No Calvário foi fundada a igreja. E há um sinal muito bonito ali, que é quando o centurião perfura o peito de Jesus, sai o quê? Sangue e água. Os padres da igreja interpretaram como sendo sinais dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia. Tá, mas ela foi fundada ali. Mas ela não começou a atuar ali no Calvário. Os apóstolos ali eles ficaram com medo e fugiram. O que aconteceu depois? Pentecostes. Então, a igreja não nasceu em Pentecostes, ela nasceu no Calvário, mas ela foi manifestada no Pentecostes. Quando veio o Espírito Santo, o que está escrito lá em Atos? Eles se encheram de coragem, saíram, eles estavam trancados lá. E Pedro pregou para uma multidão e batizou ali 5.000. Os primeiros 5.000 católicos. Percebendo aí que a autoridade da igreja não é dela própria, ela vem de Cristo. Aí você pega uma outra igreja qualquer, mesmo que seja cristã, a autoridade dela está onde? Eles vão dizer que está na Bíblia, mas como vimos, a Bíblia não caiu do céu. A única igreja com autoridade para ensinar o que Jesus ensinou é a Igreja Católica. A infalibilidade que foi dada à igreja só se refere a assuntos de fé e de moral. A igreja transmite íntegra as verdades de fé e de moral. Porque
porque tem a garantia do Espírito Santo. Agora, se a igreja diz uma outra coisa, o que ela não costuma fazer, mas se ela faz em outro assunto, ela não tem a garantia da infalibilidade. Coisas de fé e de moral. Por que moral também? Moral é o agir, né? É o agir. Então, o modo como o cristão deve agir também interfere na sua fé. Então, a igreja tem a autoridade de ensinar moral. Porque a fé é um conteúdo que você assimila até mesmo racionalmente. Agora, como você agir no dia a dia, como você vai aplicar a sua fé, é um assunto de moral. Então, a igreja também tem autoridade para ensinar. Lembra que a gente disse lá atrás que em Jesus Cristo toda a verdade foi ensinada? Então, por que a gente tem que ficar voltando, ensinando tudo de novo, explicando melhor? Porque os tempos mudam, mas a verdade não muda. Então, qual é a tarefa do magistério da igreja, dos teólogos? É explicar a fé, é atualizar a fé, não é mudar a fé. O credo nunca vai ser mudado. Também a norma moral nunca vai ser mudada, porque ela é baseada em princípios eternos.